Querido Adriano, permíteme presentarte. Adriano Pereira dos Santos, es brasileño, vive en Brasilia. Tiene 40 años, es soltero, educador físico y emprendedor. Proviene de una familia dirigida por una abuela católica que formó hijos temerosos de Dios y también crió a algunos de sus nietos. Adriano conoció el libro Durantia hace unos 11 años a través de una búsqueda en internet sobre Melquisedec, el personaje bíblico. Durante todo este tiempo ha estado bebiendo de esta fuente y hoy le gustaría compartir con nosotros aquello que ha logrado entender hasta ahora. Nos hablará del tema, la bondad y la belleza de la verdad. Adelante, Adriano. Muchas gracias. Em primeiro lugar, eu gostaria imensamente de agradecer essa oportunidade de estar falando a todos vocês nesse evento tão maravilhoso, tão lindo. Eu não consegui acompanhar todas as palestras que eu gostaria, porque eu tive que fazer uma mudança de última hora aqui, me mudei de casa, bem nas vésperas da apresentação, mas aqui estamos e vai ser uma bênção, se Deus quiser. Eu pude acompanhar a palestra do Henrique, agora algumas outras 2 palestras, e todos os apresentadores estão de parabéns. É maravilhoso ouvir as palavras do livro de Urântia e compartilhar com todos aqui essas palavras. Bom, eu preparei aqui, eu venho preparando desde o dia que eu soube desse convite, a apresentação, e tenho recebido muito de Deus a respeito disso, e agradeço muito a Deus, porque sempre que você se dispõe a ensinar, a compartilhar, Deus multiplica para ti os dons, as verdades, e Ele te alimenta ricamente. Então, eu gostaria de agradecer por essa oportunidade. O tema é a beleza, a bondade e a beleza da verdade. Esse tema ele é maravilhoso, porque essa palavra ela vem sendo perseguida desde a antiguidade. Aristóteles dizia que a verdade é uma característica do discurso, e que as coisas não são verdadeiras, mas o discurso sobre essas coisas são, desde que esse discurso corresponda ao objeto que se disserta. Nietzsche, um pensador moderno, no seu estudo sobre a verdade e a mentira, no sentido extramoral, apresenta a verdade apenas como uma metáfora, usada quando se quer valorizar alguma coisa. Bom, desde os primórdios da civilização, a verdade é alvo de investigação. Pensadores, filósofos, cientistas, podemos dizer que o homem busca constantemente a verdade, e ela é alvo de estudos exaustivos. Ao longo do tempo, diversas teorias foram propostas para explicar a verdade. Os estudos clássicos apontam a correspondência da verdade com os fatos, e os outros tentam desconstruí-la ao propor pensamentos que a relativizam. Bom, aqui a gente tem uma introdução sobre a verdade. Eu gostaria de pedir um favor aqui para minha querida irmã Dini. Na verdade, 2 favores, Dini. Eu quero te pedir 2 favores. O primeiro é que você fizesse uma oração intercessória nessa introdução para nós. E o próximo pedido que eu gostaria de fazer é ao final, que você pudesse ler um trechinho do livro, quer dizer, um trecho um pouco do livro para a gente, porque eu acredito que no final eu vou estar um pouco sem voz. Aqui, ó, essa daqui. Tá? Então, eu queria pedir, por favor, que você fizesse essa oração, minha querida irmã. Claro que sim.
Amado Pai Celeste, amado Pai Criador, Micael de Nebo, Adão Jesus, amada Mãe Divina, pedimos a vossa ajuda, guia e sustento espiritual nessa hora e sempre, para compreender a verdade, apreciar a beleza e viver a experiência da sua presença, do seu amor, do seu guiamento. Obrigada, Pai, Mãe, eternos e divinos, por sempre nos ouvir. Amém. 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 Bom, o que chamamos de verdade, o objeto ou assunto em foco dessa palestra pode ter vários ângulos e, sem que possa se tornar falso, ela pode corresponder a diferentes perspectivas, dependendo de cada observador. E, nesse sentido, a verdade de um ser finito como nós, no tempo e no espaço, ela é sempre individual e, de maneira geral, a verdade para nós é sempre parcial. Uma definição da internet sobre verdade diz que verdade significa aquilo que está intimamente ligado a tudo que é sincero, que é verdadeiro, é a ausência de mentira. A verdade também é a afirmação do que é correto, do que é seguramente certo e está dentro da realidade apresentada. Bom, a ciência humana, ela se ocupa de buscar a verdade sobre os fatos e explicar as coisas que nos cercam. No meio acadêmico sério, é improvável que encontremos algum cientista afirmando que encontrou a verdade absoluta. O que existe é sempre uma busca pela verdade. Algo que apenas teve um começo e que vai se aproximar da realidade plena, mas de fato não vai tomar uma posse dela. De forma que sempre quando alguém disse ter encontrado a verdade absoluta sobre algo, seja na ciência, na filosofia, mais à frente ele voltou atrás quando alguém o interrogou. Mas você já pensou por outro lado, né? Por esse outro ângulo? E assim a ciência e a filosofia ela vai caminhando para frente. O fato é que não podemos negar a importância do tema. E um exemplo disso é que a verdade chega a tomar uma conotação moral. E muitas vezes ela tem até peso jurídico, né? Eu juro falar a verdade. Essa frase certamente faz você pensar aí de um tribunal de justiça. Bom, verdade. O ser humano, no fundo, ele precisa da verdade, seja para concluir se um crime foi ou não cometido, seja para decidir sobre sair ou não levando um guarda-chuva. E existem diversas vertentes sobre a palavra verdade, né? Essa simples palavra pode ganhar proporções infinitas, dependendo do objetivo e da disposição daquele que a analisa, de forma que ela se torna um objetivo a ser perseguido. Temos a verdade para a filosofia, para a psicologia, para a religião, para a ciência, e em cada uma dessas vertentes podemos ver implicações diferentes. Significado dessa palavra no livro de Urântia. Verdade é uma compreensão das relações cósmicas, dos fatos do universo, dos valores espirituais. Pode ser mais bem obtida por intermédio da ministração do Espírito da verdade e ser mais bem criticada pela revelação. Olha que maravilhoso esse pequeno texto. Em primeiro lugar, eu queria ressaltar aqui essa parte que está dizendo que, pela ministração do Espírito, nós podemos ter uma compreensão das relações cósmicas, dos fatos do universo, dos valores espirituais. Isso me remete a sentir. A verdade, a gente não capta ela somente com a nossa mente. O Espírito da verdade nos faz sentir a verdade. Ele nos faz ter uma certeza que é no nível do nosso sentimento.
E a partir desse momento, nós estamos suscetíveis ao erro, a saber o que é a verdade ou não. Estamos ali no meio termo em que a gente não vai ter a certeza. Por isso, quando ele diz ser mais bem criticada pela revelação, isso me remete a conferir. Eu senti que algo é verdade e me coloquei à disposição da sinceridade para conferir que aquilo é assim mesmo. Uma vez, o apóstolo Paulo, pregando para crentes, não me lembro certo lugar, ele falou que aqueles crentes eles eram nobres, porque eles escutavam e anotavam o que eles estavam escutando, para que depois eles conferissem para saber se realmente era daquela forma. Então, conferir no livro de Urântia, que é a ferramenta que Deus nos deu para a gente passar pelo crivo da revelação o que sentimos ser a verdade. E uma vez Jesus disse, depois de ouvir Tomé, Jesus respondeu, Tomé, eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. Jesus se refere à verdade de Deus, essa verdade a qual ele estava transmitindo, e diz que aquele que ama a verdade dá ouvidos à sua voz. Então, afinal, és um rei? Perguntou Pilatos, e Jesus respondeu, sim, eu sou tal rei, e o meu reino é a família, pela fé dos filhos do meu Pai que está no céu. Com esse propósito eu nasci nesse mundo, para que pudesse mostrar o Pai a todos os homens e dar o testemunho da verdade de Deus. E ainda agora eu declaro a ti que todo aquele que ama a verdade ouve a minha voz. Nesse mesmo momento, Pilatos, como que meio ridicularizando e meio com sinceridade, disse, verdade? O que é a verdade? Quem sabe? Pilatos indagou Jesus a respeito dessa palavra, do que nós estamos falando hoje. E diante das palavras de Pilatos, Jesus se calou. Jesus não respondeu para Pilatos. Eu queria ressaltar aqui esse pedacinho final que diz, nesse momento, Pilatos, como que meio ridicularizando e meio com sinceridade. Observem bem essa palavra meio. A gente sabe que meio é um meio termo entre o nada e a totalidade. Porém, amando ou não a verdade, o homem parece ter um mecanismo interior que o faz capaz de sentir, de perceber o teor de verdade ou falsidade em algo. Hoje, graças ao livro de Urântia, a gente sabe no que é algo, esse algo interior que a gente tem. Para nós, fica o questionamento. Por que Jesus não respondeu a Pilatos? Isso me faz pensar que o mestre não estava interessado em divagar sobre o tema, como os pensadores os fazem. Para aquele que tem a disposição, pode até investir tempo nisso, ou em qualquer outro tema. Mas Jesus não desperdiçou energias e nem tempo apenas com discursos intelectuais. O foco de Jesus sempre foi voltado para quem demonstrava vontade sincera de se espiritualizar e buscar algo superior. Jesus sempre esteve e sempre estará alinhado com os objetivos primordiais que regem o universo. E a salvação do ser humano é um deles. Porém, a salvação está condicionada à vontade do indivíduo. Quando eu digo salvação, pessoal, eu estou aqui me referindo à repersonalização após a morte, a que se refere o livro de Urântia. E ela está condicionada à vontade do indivíduo. Desse modo, investir em quem não tem interesse, investir em quem não demonstra total sinceridade, é o mesmo que desperdiçar as suas riquezas com quem não merece. É o mesmo que jogar pérolas aos porcos, como Jesus nos ensina mais adiante. Essa apresentação, por sua vez, também não se preocupa em adentrar nos núcleos das ciências,
e dos pensamentos humanos, apesar de usar algum deles para dar liga ao raciocínio, mas antes se preocupa em ser uma fração do alimento espiritual que o Pai dividia sempre entre seus discípulos e com aqueles que tinham fome e sede dele, que almejam sinceramente tornarem-se perfeitos como o Pai e que amam a disciplina e não se vitimizam diante das palavras de Jesus. E também não busca convencer ninguém, pois eu sei que esse é o ministério do Espírito da Verdade e do ajustador do pensamento, junto aos buscadores sinceros. Bom, eu já me daria muito por satisfeito por ter essa oportunidade, como já agradeci, e trazer essas informações junto com um raciocínio pessoal e conclusivo, que se tiver o teor dessa verdade a qual estou falando e tiver de acordo com a vontade do Pai, certamente será sentido por vocês, meus queridos irmãos. De qualquer maneira, em se tratando de um tema tão importante, cabe a cada um de vocês o zeloso cuidado de anotar o que vai ser dito e também depois verificar minuciosamente, pelo estudo e meditação pessoal do livro, se cada informação está de acordo com o espírito do que está escrito no livro. Uma atitude como essa, certamente, vai denotar o seu apreço pela espiritualidade e a sua vontade de crescer espiritualmente. Como justificativa para a relevância desse tema, eu separei algumas passagens do livro e que vou citá-las a seguir. As coisas são condicionadas ao tempo, pelo tempo, mas a verdade está fora do tempo. Quanto mais verdade vós conheceis, mais verdade sois. E assim, tanto mais podereis entender o passado e mais compreendereis o futuro. Mas eu gostaria de crivar aqui essa palavra, esse trecho. Quanto mais verdade vós conheceis, mais verdade sois. Todo o plano ascendente de progressão dos mortais é caracterizado pela prática de comunicar aos outros seres novas verdades e experiências tão logo adquiridas. Então, isso está de acordo com o plano ascendente do Pai, e é mais um motivo pelo qual esse tema foi escolhido. E essa última frase, ela fala muito ao meu coração, pois ela diz assim: ele gostaria. Muitos de nós vivemos procurando, né, qual é a vontade do Pai. E ela está escrito em letras garrafais no livro de Urântia. Pois quando eu leio aqui, ele gostaria, significa Deus quer. Essa é a vontade dele. Ele gostaria que todos os homens se salvassem pelo conhecimento da verdade. Ele não deseja que nenhum homem pereça. Para você, irmão, que estava se indagando qual é a vontade de Deus, está aí. A vontade dele é que você seja um mecanismo de salvação que vai ajudar o seu irmão. Tão logo você encontra a verdade, passe ela adiante. Não fique com ela apenas para si. E como você vai fazer isso? Viva! E todos que saberão que você conhece a verdade através do que você fala, do que você vive. Bom, o livro ainda diz que falta ao homem mortal o conceito da mente moroncial e da matéria moroncial. E a revelação é a única técnica que compensa essa deficiência dos dados conceituais que o homem necessita tão urgentemente. Então, olha só, o homem necessita tão urgentemente para construir uma filosofia lógica do universo e para chegar a uma compreensão satisfatória do seu lugar. Né? Que seu lugar esteja seguro, certo, estabelecido nesse mesmo universo. As sucessivas revelações planetárias da verdade divina invariavelmente têm abrangido conceitos mais elevados existentes nos valores espirituais, como parte de uma nova e intensificada coordenação do conhecimento do planeta. Então, tudo isso é justificativa para que nós tenhamos aqui a nossa palestra focada nisso. A
há uma meta de serviço transcendente, oculta além do horizonte da presente idade nos universos. A implementação do esquema de progressão mortal parece ser um dos principais serviços do universo, presentemente organizado, e a maioria das inumeráveis ordens de inteligências criadas está direta e indiretamente engajada em fazer, em alguma fase, com que esse plano progressivo de perfeccionamento progrida. Então, espalhar essa verdade é trabalhar para que isso que está escrito aqui aconteça. Quando o homem colhe na sua vida os frutos do Espírito, ele está simplesmente comprovando as características que o Mestre manifestou na sua própria vida terrena. Quando Jesus esteve na Terra, ele viveu uma vida como uma personalidade, Jesus de Nazaré. Como espírito residente do novo instrutor, desde Pentecostes, o Mestre tem sido capaz novamente de viver a sua vida na experiência de todos os crentes que aprenderam e assimilaram a verdade. Olha só que interessante esse finalzinho. Isso significa que ensinar os crentes a assimilarem a verdade e a viverem a verdade é trabalhar para que o Mestre viva novamente na Terra por intermédio dos crentes aos quais ele chamou de igreja. Irmãos, vocês sabem o que significa igreja? Igreja significa corpo de Cristo. Aqueles que são comandados pela mente, que é Jesus, e fazem aqui na terra o papel de seus membros, a sua boca, os seus braços, o seu corpo. Literalmente, todos aqueles que creem e aplicam isso em suas vidas viram a Igreja de Cristo. Todos nós. O livro não traz muito esse termo igreja, mas essa é a realidade. E ela está contida lá na Bíblia, né, nos Evangelhos. Jesus deixa bem claro isso para nós. Vamos lá. Vamos aqui, ó. A verdade em nosso mundo. A verdade em nosso mundo. Bom, nós já passamos por diversas revelações da verdade. A primeira revelação foi a chegada do príncipe planetário e os ensinos dalamatianos, cerca de 500 mil anos atrás. Observem o que aconteceu. O verdadeiro conceito da primeira fonte centro foi promulgado em Urântia pela primeira vez pelos 100 membros da assessoria corpórea do príncipe Caligástia. Essa revelação expandida da deidade persistiu por mais de 300 mil anos, até que foi subitamente interrompida pela secessão planetária e pela ruptura do regime de ensino. Observem bem essas palavras. Exceto pelo trabalho de Van, a influência da revelação dalamatiana ficou praticamente perdida para todo o mundo. Até os nuditas já haviam esquecido essa verdade, já na época da chegada de Adão. Então, nós vemos aqui o trabalho de Van. Van é um remanescente, um guardião da verdade em nosso mundo. Enquanto o mundo inteiro jazia em trevas de conhecimento, Van era uma chama da verdade em nosso mundo. E por que o mundo estava se perdendo nas trevas? Porque Caligaste, após se rebelar, ele estava lutando para que essa verdade não se espalhasse pelo mundo. E eu venho enfatizando essa perspectiva em quase todas as minhas apresentações, porque não podemos deixar de perceber o árduo trabalho dos opositores de Jesus, né? A saber, Van, a saber, Caligástia e Daligástia, que ainda se encontram, né, aqui no nosso mundo. E o que acontece? Eles têm trabalhado duramente para descaracterizar as palavras reveladas. Irmãos, notem que o poder de uma palavra, ela está no seu significado. E o inimigo sabe que ele não pode
simplesmente chegar e arbitrariamente impedir que as pessoas leiam o livro de Urântia. Apesar de que eu não deixo de acreditar que essa seja também uma investida dele. Mas é muito mais inteligente que ele troque o significado do que quer dizer as palavras do livro de Urântia e nos faça pensar que a verdade é outra. Isso seria muito mais coerente com o fato dele ser tão astuto. Dessa forma, irmãos, a gente deixa de ter uma bússola para a salvação e a verdade ela passa a apontar para outro norte, quando nós trocamos o significado da palavra. Quando você troca o significado da palavra, você mata a palavra e você engana as outras pessoas. O livro traz uma mensagem que pode ser uma bomba nas bases do pensamento rebelde. Por isso, o livro não pode ser de livre interpretação, mas deve ser lido buscando o ponto de vista celestial. E o que isso quer dizer? Buscando o que os reveladores querem dizer, e não o que simplesmente eu quero entender. Por isso é importante que sempre, ao ler, a gente também busque compreender o contexto do livro. Só assim a verdade passa a ter o significado real do que ela realmente representa. Vejam essa partezinha aqui que diz o seguinte: uma parte muito grande da dificuldade que os mortais de Urântia têm de compreender Deus deve-se às consequências de longo alcance da rebelião de Lúcifer e da traição de Caligástia. Em mundos não segregados pelo pecado, as raças evolucionárias são capazes de formular ideias muito melhores do Pai Universal, pois os seus conceitos sofrem menos distorções, confusões e deturpações. Então, vejam, aqui no nosso mundo rebelado e isolado, nós temos aí muito mais distorções das palavras, confusões e deturpações dos significados. A próxima revelação a que nosso mundo teve acesso foi a segunda revelação epocal, os ensinamentos edênicos. Aconteceram há cerca de 39 mil anos. Adão e Eva retrataram uma vez mais o conceito do Pai de todos os povos evolucionários. A dissolução do primeiro Éden interrompeu o curso da revelação adâmica antes que tivesse começado de fato. Olha só. Mas os ensinamentos abortados de Adão foram continuados pelos sacerdotes setitas, e algumas dessas verdades nunca foram inteiramente perdidas para o mundo. Toda a tendência da evolução religiosa do Levante foi modificada pelos ensinamentos dos setitas, mas por volta de 2500 a.C., a humanidade tinha perdido de vista uma grande parte da revelação promovida na época do Éden. Então, o que a gente percebe sempre tem a investida do inimigo, né? A Caligástia, e ele sempre não medindo esforços para descaracterizar a verdade revelada, mas a gente vê que sempre tem um remanescente, os guardiões, os protetores da verdade. Será que, eu pergunto para vocês agora, será que a verdade do livro de Urântia, será que Caligástia não vai tentar mudá-la? Será que ele não vai tentar deturpar alguma coisa? Será que não vai, não está tramando? Ou será que ele está trabalhando arduamente ainda? Vamos para a nossa terceira revelação epocal. Foi a chegada de um filho emergencial da Ordem Melquisedeque. Ele veio para a região de Salém, e 1973 anos antes do nascimento de Jesus, ele se manifestou corporeamente aqui no nosso planeta e foi a revelação da verdade para o nosso mundo, preparando assim a vinda do nosso Filho Criador, o grande presente que nós tivemos aí, a vinda de Jesus, né? Esse filho emergencial de Nébadon inaugurou a terceira revelação da verdade em Urântia. Os preceitos cardinais dos seus ensinamentos foram confiança e fé. Ele ensinou a confiança na beneficência
onipotente de Deus e proclamou a fé como o ato por meio do qual os homens ganham o favorecimento de Deus. Os seus ensinamentos gradualmente misturaram-se às crenças e às práticas de várias religiões evolucionárias e, finalmente, resultaram naqueles sistemas teológicos presentes em nosso mundo quando da abertura do primeiro milênio depois de Cristo. Bom, a gente vê aí sistemas teológicos misturados. Isso, sim, representa uma grande evolução, porque antes o que era sistemas filosóficos repletos da filosofia de Caligástia, agora misturaram com ensinamentos revelados, e nós estávamos cada vez mais próximos da verdade. Isso representa realmente um grande avanço para todos nós, e abriu a porta, né, para que Jesus viesse e se encarnasse no nosso mundo, né, e que daria continuidade à limpeza dos conceitos, né, que foi iniciada por Jesus. A nossa quarta revelação epocal, então, foi a chegada de Jesus, né, cerca de 2027 anos atrás. Cristo Micael representou o conceito de Deus, trazido assim Urântia pela quarta vez como Pai Universal. E esse ensinamento perdurou em geral desde então. A essência do seu ensinamento foi amor e serviço, adoração amorosa que um filho-criatura dá voluntariamente em reconhecimento e em retorno à ministração do amor de Deus, seu Pai. O serviço que tais filhos-criaturas oferecem de vontade espontânea aos seus irmãos, em alegre compreensão de que esse serviço eles estão servindo do mesmo modo a Deus, o Pai. É claro que os arqui-inimigos de Jesus tentaram de forma direta, né, fazer planos para que Jesus fracassasse. Porém, eles não tiveram êxito. Mas será que eles desistiram? Né? Será que Caligástia parou de lutar? Certamente que não, irmãos. Na verdade, seus esforços agora se voltariam ainda mais audaciosos contra a verdade. E como Caligástia é astuto, ele não deixaria o seu plano tão óbvio. O que acontece é que a humanidade está tão impregnada com a filosofia distorcida ensinada pelos rebeldes que até os religiosos, né, da época de Jesus disse que era impossível entrar no reino do céu sem um novo nascimento. Isso quer dizer, sem uma nova disposição de se permitir ser ensinado novamente, de deixar de lado todos os conceitos que previamente foram adquiridos, porque provavelmente eles estão envoltos ali da verdade, entre aspas, que a gente adquiriu no nosso mundo, e diga-se de passagem, a verdade contaminada com os ensinos de Caligástia. E Jesus deu o seu espírito e comissionou, como igreja, o seu corpo de seguidores de sua fé para defenderem a verdade. Né? Como igreja, eles foram perseguidos e mortos ao longo da história. E os ensinos de Jesus sofreram modificações. E mesmo assim, aqueles que professam a fé cristã sofrem os mais diversos tipos de perseguição hoje em dia. Em alguns lugares do mundo, os cristãos são condenados à morte por não renegarem a sua fé. Bom, não é fácil, irmãos, a gente viver em um mundo com tamanha oposição à verdade. E agora nós estamos vivendo a quinta revelação epocal, os ensinamentos de Urântia. Em 1955, a primeira impressão do livro de Urântia foi feita. Né? Os documentos dos quais este é um deles constituem a mais recente apresentação da verdade aos mortais de Urântia. Esses documentos diferem de todas as revelações anteriores, pois não são trabalho de uma única personalidade no universo. São, sim, apresentações compostas, efetuadas por muitos seres. Nenhuma revelação, todavia, pode jamais ser completa antes de se alcançar o Pai Universal. Todas as outras ministrações celestes não são mais do que parciais, transitórias e praticamente adaptadas às condições locais de tempo e espaço.
Bom, o livro diz que é possível que, ao admitir isso, eles possam, né, os reveladores, esvaziar a força imediata e a autoridade de todas as revelações. Mas é chegado o tempo em Urântia que é aconselhável fazer essa declaração franca, ainda que correndo o risco de enfraquecer a influência futura dessa obra. O fato é que alguns detalhes trazidos pelo livro, eles estão presos no tempo. E, querendo ou não, eles vão sofrer modificações a partir do momento que a partir do momento que a gente avance, né? Então, o livro é sincero no que diz respeito a isso. Ele diz que é bem provável que essas revelações elas percam um pouco da força, mas eles preferem ser sinceros conosco ao garantir e explicar isso. Bom, nós vivemos em um mundo de informação instantânea. Tudo chega ao Twitter, tudo passa pela rede, tudo é globalmente compartilhado. Tudo é curtido, comentado, tudo é transmitido. Vocês têm a sensibilidade para enxergar o tamanho da influência que Caligastia pode ter sobre a nossa vida hoje, o tanto que a gente pode entender, pode ser influenciado quando estamos lidando com a verdade? Para entender melhor isso, eu gostaria de mostrar aqui um pouco sobre as peculiaridades da verdade. O livro diz que todo conhecimento finito e todo entendimento da criatura são relativos. A informação e os ensinamentos, ainda que colhidos de fontes elevadas, são apenas relativamente completas, precisos apenas em relação ao local e verdadeiros para a pessoa. Os fatos físicos são suficientemente uniformes, mas a verdade é um fator vivo e flexível na filosofia do universo. As personalidades em evolução são apenas parcialmente sábias e relativamente verazes nas suas comunicações. Podem estar certas apenas dentro dos limites da sua experiência pessoal. Aquilo que pela aparência pode ser totalmente verdadeiro em um lugar, pode ser apenas relativamente verdadeiro em outro segmento da criação. Vamos tentar entender isso de uma maneira visual, tá? O que ele quer dizer, em outras palavras, veja por essa tirinha. Uma pessoa, a criancinha vê o fundo ali do prisma e diz, é um quadrado, com certeza. Depois ele vira, não, é um triângulo, certeza absoluta. E depois ele percebe que é um prisma e diz, quer dizer. Aí o pai dele chega para ele e diz, filho, antes de concluir, olhe por outros lados. Vamos tentar entender isso com essa outra imagem também. A gente tem aqui 3 pontos de vista. Tá? A gente tem uma vista lateral, a gente tem uma vista frontal e uma vista superior. Pela vista superior, a pessoa enxerga uma imagem, e essa imagem é verdadeira para ela. Pela vista lateral, ela vai enxergar outra imagem, que também é verdadeira para ela. E pela vista frontal, uma outra imagem. Imagine, então, que pela vista lateral, nós tenhamos os nossos religiosos observando um fato. Pela vista frontal, nós temos a nossa ciência. E, pela vista superior, a nossa filosofia. Percebam que todos eles estão analisando o mesmo objeto. Porém, eles estão analisando no tempo e no espaço. Eles não conseguem ter a visão global do todo. É aí que entra a importância da revelação. A revelação, porém, não dá origem a uma ciência, nem a uma religião. A sua função é coordenar ambas, a ciência e a religião, com a verdade da realidade.
na ausência da revelação, ou quando o homem mortal não aceita ou não compreende, ele tem sempre recorrido, ao gesto fútil da sua metafísica, sendo ela a substituta humana única da revelação da verdade, ou da mota da personalidade moroncial. O que acontece? Voltando aqui para o nosso exemplo, nós temos aqui, então, a ciência, a religião, a filosofia, e depois nós temos a revelação, mostrando para nós o todo. Esse é o todo mostrado pela revelação. Por isso que quando a gente... Fecha aqui para mim, João, por favor. É por isso que quando a gente lê o livro de Urântia, ele soa para nós tão maravilhoso, porque ele faz a gente entender por outros ângulos. Ele nos dá uma visão de fora do nosso quadradinho, né? Todos que antes da revelação estavam ali, muitas vezes discutindo sobre as suas verdades, estavam falando coisas verdadeiras, estavam com a razão. Porém, a revelação ela vem demonstrando amor, fazendo com que nós compreendamos o tudo. Bom, mas para nós, nem toda verdade é relativa. Vocês sabiam que existem tipos diferentes de verdade? Sim, existe a verdade de fato, existe a verdade lógica, a verdade subjetiva. Tá? E através da nossa ciência, nós já conseguimos compreender um pouco mais sobre cada uma delas. Então, vamos falar um pouco aqui sobre a verdade de fato. A verdade de fato, ela também é conhecida como verdade física. Tá? É uma verdade que não é objeto de disputa e ela versa sobre coisas que estão postas, coisas que não restam dúvidas. E ela não depende de pontos de vista. Essa verdade, ela não tem eu acho, tá? Ela é apenas relacionada a fatos. São fatos incontestáveis, do tipo, nasceu, a pessoa nasceu, não tem como contestar isso. Morreu, não tem como contestar. Tocou, chegou, né? Isso são verdades que são fatos. Mas aqui, em que cada uma das pessoas estavam aqui representadas por esses círculos, elas estavam vendo ali, pela sua perspectiva, uma verdade de fato. Porém, estavam vendo sobre uma perspectiva única. Isso me remete a dizer para vocês aqui o seguinte: nós não podemos confiar apenas, né, no que nós vemos a primeiro momento. Nós precisamos buscar o que está adiante, principalmente no que diz respeito aí a um objeto que a gente precisa contemplar pela fé. E a revelação nos mostra o objeto. E o que acontece? Repetindo, todo conhecimento finito e todo entendimento da criatura são relativos. A informação e os ensinamentos, ainda que colhidos de fontes elevadas, são apenas relativamente completos para nós, né? Precisos apenas em relação ao local e verdadeiros para a pessoa, para cada um de nós. Partimos, então, agora para a verdade lógica. Bom, esse tipo de verdade é um tema longo e um tema exaustivo. A matemática é que vai lidar melhor aqui com esse tema. Mas ele é muito importante, muito relevante aqui para nós. E vocês vão entender por que disso, né? Bom, de forma bem resumida e bem simples, a verdade lógica, ela se baseia aqui em um processo que permite a extração de conclusões pela técnica de raciocínio lógico, a partir de premissas, ou seja, de conhecimento prévio. Essas conclusões podem preservar o status da verdade, da premissa, ou não. Então, o que isso
quer dizer aqui? Isso abre para nós alguns cenários, né? Um cenário que diz que com uma premissa verdadeira, mais uma interpretação correta, né? Uma interpretação correta é um processo de raciocínio lógico correto, eu chego a conclusões verdadeiras. Um outro cenário seria uma premissa falsa com uma interpretação correta. Vai gerar para mim também uma inverdade, uma conclusão com a mesma garantia da verdade da premissa. E como a premissa era falsa, a verdade vai ser falsa, né? Uma inverdade. Um terceiro cenário é ter uma premissa falsa, que a gente acha que é verdadeira, e uma interpretação incorreta. Isso também, obviamente, vai gerar uma inverdade. Tá? Continuando aqui. Existem alguns problemas de lógica que são mais comuns, tá? E vão levar a erros de raciocínio. Os mais comuns aqui é assumir que algumas premissas são verdadeiras para quem fala, e no processo de raciocínio não explicitar essas premissas. Então, a pessoa tira conclusões assumindo que todos concordam com alguns fatos e isso não necessariamente acontece. Isso gera um problema de lógica. Uma outra forma aqui de cometer adulterações aqui da lógica é a inversão do silogismo. É muito fácil de acontecer isso. Esse é um nome técnico, né? Ele vem da filosofia da lógica. Eu não sou nenhum estudioso aprofundado disso, mas, essencialmente, esse termo quer dizer, né, que quando uma pessoa assume que eventos reais são necessariamente resultado de eventos que podem ser lógicos. Por exemplo, choveu e a rua molhou. Sempre que chove, isso acontece. Porém, nem sempre o fato da rua estar molhada decorre de uma chuva. E isso é muito comum de acontecer em diálogos. Mais um erro de raciocínio seria que o uso de regras que não são sempre verdade. Por exemplo, aquela regra que diz: o céu está escuro, vai chover. Isso é verdade, mas nem sempre é. Então, quando a pessoa assume que isso é sempre uma verdade, acaba que ela comete um erro de lógica e o raciocínio dela não é verdadeiro. Outras aqui, o viés de raciocínio. Sempre que a gente tem uma compreensão pré-concebida, a gente tem a tendência de raciocinar de alguma forma. Essa forma pode ser válida ou não, né? Então, isso se chama viés de raciocínio. Mas é importante entender que todo raciocínio lógico que parte de premissas corretas e tem seu raciocínio feito de forma correta, tem conclusões tão válidas quanto as suas premissas. Muitas vezes achamos que estamos raciocinando corretamente e não estamos. Achamos que levamos em consideração todas as premissas e não levamos. Então, em toda comunicação interpessoal, é importante termos em mente que podemos estar enganados por não estar usando a lógica de forma precisa. Pessoal, estão conseguindo acompanhar aí? Tá tudo bem? Eu não estou conseguindo ver ninguém, porque eu minimizei aqui Tá certo? É um raciocínio um pouquinho extenso, mas a gente está desenvolvendo. A gente está no meio do campo aqui, tá? Vamos já chegar em uma parte mais envolvente desse estudo. Aqui é mesmo o piso, para que vocês possam entender o fio da meada aqui desse raciocínio. Tá joia? Bom, então vamos continuar. A verdade subjetiva. A verdade subjetiva, ela é a verdade que depende dos nossos sentimentos. É a verdade que ocupa a maior parte do nosso tempo. Nós lidamos muito com essa verdade. E ela depende do ponto de vista, da impressão, da vontade, das opiniões das pessoas. Cada pessoa tem direito à sua verdade. Tá? Cada um de nós. E ninguém pode impor a sua verdade ao outro. A gente precisa saber disso. Cada pessoa tem o direito de gostar do que gosta, de querer o que quer, e devemos respeitar isso. Essa é a beleza do livre-arbítrio.
E a gente tem sempre que lembrar, se a premissa ela for subjetiva, a conclusão também deverá ser. Olha só, quando nós compreendemos isso, fica muito mais fácil da gente compreender o nosso irmão, né? Então, para nós, quando falamos de uma revelação que trata de coisas espirituais, coisas, né, que dependem da fé, a princípio sempre estaremos falando de coisas subjetivas, coisas que nós não podemos comprovar. Temos o direito de acreditar no que queremos, mas não podemos impor isso, impor as nossas crenças às outras pessoas. Por mais que partamos de premissas coerentes, que façamos raciocínios corretos, não podemos impor as nossas conclusões àqueles que não aceitam. Pois quando falamos, né, desses temas, estamos sempre sendo subjetivos. Somente o Espírito da Verdade pode convencer o homem. Esse é um raciocínio básico. E Jesus sabia de tudo isso em sua época. Por isso, eu gostaria agora de propor uma rápida olhada no que Jesus diz. Vamos completar aqui. Antes, os ensinamentos de Jesus constituíram a primeira religião urantiana, a abranger de um modo total uma coordenação harmoniosa do conhecimento, da sabedoria, fé, verdade e amor. E tão completa e simultaneamente a ponto de proporcionar tranquilidade temporal, certeza intelectual, esclarecimento moral, estabilidade filosófica, sensibilidade ética, consciência de Deus e certeza positiva da sobrevivência pessoal. Realmente, o Evangelho de Jesus é maravilhoso, libertador e proporciona o bem que a humanidade precisa. Mas por que essa mensagem ela causou tanta revolta popular, chegando ao ponto de Jesus ser preso e morto por ela? Jesus falou que isso também aconteceria aos seus discípulos, e de fato aconteceu. Olha só o que Jesus diz. Está no documento 176, 1:1. Eu vou ler aqui nas minhas anotações, mas depois vocês podem conferir. Diz o seguinte: nem devereis preocupar-vos se fores entregues às autoridades civis, nem se fores perseguidos por causa do evangelho. Sereis expulsos da sinagoga e colocados em prisões por minha causa. E alguns de vós eles matarão. Quando fordes levados perante os governantes e legisladores, será para dar um testemunho da vossa fé e mostrar a vossa firmeza no evangelho do reino. Quando fordes colocados perante os juízes, não vos inquieteis de antemão sobre aquilo que deveis dizer, pois o Espírito vos ensinará exatamente naquela hora sobre o que deveis responder aos vossos adversários. Nesses dias de adversidade, até mesmo os vossos parentes, sob a liderança daqueles que houverem rejeitado o Filho do Homem, irão conduzi-los à prisão e à morte. Durante um certo tempo, podeis ser odiados por todos os homens, por minha causa. Mas mesmo nessas perseguições, eu não vos abandonarei. O meu espírito não vos desertará. Sede pacientes. Não duvides que o evangelho do reino triunfará sobre todos os inimigos e que finalmente será proclamado a todas as nações. Então eu pergunto a vocês, por que não há mais perseguições hoje em dia? Por que havia tantas perseguições na época de Jesus? O que mudou? O povo ficou mais tolerante? O povo ficou mais amoroso? É isso que vocês percebem nos noticiários? Ou o problema está na mensagem? Será que o pessoal tem anunciado o verdadeiro evangelho de Jesus? Vejam as palavras do mestre. Depois de entrar no jardim e reunir os apóstolos em volta de si, Jesus ensinou-lhes outras coisas e disse-lhes: achais difícil perceber a minha mensagem, porque quereis construir um novo ensinamento diretamente em cima do antigo. Mas eu declaro que deveis renascer, deveis começar de novo como pequenas crianças, e deveis estar dispostos a confiar no meu ensinamento e acreditar em Deus. O novo evangelho do reino não pode ser tomado como
se quisesse conformá-lo ao que existe. Né? Vós tendes ideias erradas sobre o Filho do Homem e a sua missão na Terra. Observe que Jesus está explicando sobre os erros de lógica aos seus seguidores há 2 milênios. Alguém saberia indicar qual erro dos ouvintes de Jesus? Olha só, achais difícil receber a minha mensagem porque quereis construir o novo ensinamento diretamente em cima do antigo. Tá? O que é isso? O que Jesus quer dizer sobre isso? Achais difícil entender o que eu estou dizendo porque vocês têm premissas erradas. Premissas. E quais eram as premissas? Qual era o ensinamento antigo? O povo judeu, eles tinham como premissas o culto no templo. Eles tinham como premissa que eles eram um povo escolhido, os ensinamentos de Moisés, né? Um Deus vingativo, os sacrifícios no templo para perdoar pecados, cerimônias, sacramentos, tradições. Apenas os homens poderiam entrar no templo. Gentios não eram povo de Deus. E quem ensinava essas premissas? Né? Os mestres da lei, os fariseus, os saduceus. Ou seja, toda a cúpula religiosa, intelectual da época ensinava isso. Né? E haviam construído uma verdadeira hierarquia, onde eles eram os líderes, os maiorais, os incorruptíveis. Eles tinham se tornado cegos por seu orgulho e erudição. E o que Jesus ensina que as pessoas deveriam fazer? Jesus ensina que as pessoas deveriam começar de novo. O que significa começar de novo? As pessoas deveriam apagar a memória, resetar a máquina. Vir como criancinhas significa, né? Aprendam de novo de mim. Tenham fé no que eu estou falando. Deixem suas premissas de lado. Aprendam novamente comigo, com Jesus. Ele diz. Mas o que realmente significa isso? O que significa esse novo nascimento que Jesus está dizendo? Bom, na verdade, todos nós sabemos o que significa isso, né? O novo nascimento, ele implica, né? Ele implica várias coisas. Nós sabemos e tememos isso. Por quê? A resposta para isso é bem simples, né? O homem constrói o seu conhecimento às custas de muito trabalho, muito esforço, né? Quanto mais nos dedicamos a construir um conhecimento, tanto mais temos apego a esse conhecimento. E ele se torna algo valioso para nós. Né? Isso é na nossa religião, na nossa ciência, na nossa filosofia, ao ponto que isso vira um paradigma para nós, algo que nos aprisiona dentro daquele conhecimento, a nossa verdade própria. É natural que queiramos entender as coisas reveladas pela lente das nossas premissas, né? Essas premissas que nós preconcebemos. E é justamente essa nossa inclinação que torna impossível para nós, né, que entendamos o ponto de vista celestial, pois se trata de outro paradigma, de outra realidade. A gente vive em outra realidade por conta da rebelião. Assim como o homem rico, né, ele acumulou riquezas materiais, né, e tinha muito valor para ele aquilo, nós, né, acumulamos ideias, conceitos que são fruto do nosso trabalho, né, de nossa procura, de nossas pesquisas, nossos valores, nossas crenças. Nossos conceitos formam em nossa mente um verdadeiro tesouro, um edifício, né, um grande edifício construído. E nascer de novo significa literalmente implodir esse edifício e começar a reconstruí-lo novamente. E, obviamente, não é nada fácil abrir mão dos seus tesouros. Mas, se queremos seguir a Jesus, nós devemos nos esforçar para entender a revelação da maneira correta. Né? Então, por isso, a gente deve se despir das nossas verdades e nos entregar como uma criancinha, aprender de novo. E nós conseguimos isso através da busca sincera da verdade e a exposição de nossas crenças à luz de outros pensamentos, né? Reconhecimento da verdade mais elevada
e a consciência de que a mudança é necessária, né? Fé e fidelidade a Jesus. É isso que nos faz realmente entender todo esse conhecimento. E é claro que esse processo nos tira da nossa zona de conforto. É claro que esse processo gera conflitos, gera guerra íntima, né? A princípio vai gerar em nós negação, frustração, medo, sofrimento psíquico, mas ele nos faz crescer. Aí você deve se perguntar, existe alguma forma alguma forma para nos livrarmos desses conflitos que são gerados, né, para que a gente possa evoluir? Existe a forma correta, forma definitiva e a forma paliativa. A forma definitiva é se entregar e confiar. Essa é a maior prova de confiança e fé que um homem pode ter e a única coisa que o homem pode oferecer a Deus. Documento 1, no tópico 1, versículo 2, né, diz que a única coisa que o homem pode oferecer a Deus é a consagração da sua vontade. E tem também a forma paliativa, né? E essa forma paliativa é o auto-engano, através do qual o homem busca recursos psicológicos para conviver sem tomar essa decisão difícil. É justamente aqui que entram as crenças, as religiões, e essas crenças e religiões, elas atuam, sim, assim, dessa forma, a amenizar o impacto do Evangelho de Jesus, justamente quando elas trazem para nós a amenização da escolha a ser feita, que é a escolha de consagrar a nossa vida a Jesus, a Deus, né? Todas as pessoas, né, que se deparam com o caminho estreito da verdade, elas têm a tendência a ser encantadas por essas formas paliativas de encarar a verdade, tá? E essas formas paliativas sempre prometem a salvação por um caminho sem sofrimento, né? O sofrimento da escolha e a entrega pela fé. Essas pessoas geralmente entram nessas, entre aspas, baleias, né, para fugir do mandamento de Deus, né? Assim como Jonas, né? Elas acabam se afogando e morrendo pelo próprio egoísmo, a menos que se voltem de todo o coração para Jesus e coloquem as suas vidas à disposição do reino. Mas o que é o reino de Deus? A autoridade e o governo do filho Micael foi posta em xeque com a rebelião de Lúcifer. Nós, de forma generalizada, assimilamos os ensinamentos de Caligástia, né? Ensinos esses que têm como base os pilares da Carta de Liberdade de Lúcifer, e um deles é justamente o ataque à autoridade de Micael. Então, a religião que o homem desenvolve é naturalmente focada como meta de desenvolvimento em promover qualidade de vida e conforto ao próprio homem. Porém, o ensino de Jesus tem como foco principal e como meta o restabelecimento da entronização de Deus no coração dos homens. São coisas que são concorrentes. Porque se a gente olhar o homem buscando o bem-estar material, ele vai fugir daquela condição mental que faz com que ele entregue sua vida a Deus. É claro que ao entregar sua vida a Deus, o homem vai ter tudo o que ele precisa para viver de uma forma plena. Porém, tomar a decisão pela fé de seguir a Jesus não é fácil. Esse é o foco do Evangelho de Jesus, mostrar ao homem que somente através da fidelidade ao Pai nós podemos voltar para a meta universal. Apenas sendo fiel ao governo do Filho, podemos voltar ao caminho correto da salvação. E você deve ficar se perguntando, mas com tanta injustiça no mundo, você acredita que Jesus está preocupado em que as pessoas reconheçam Ele como Rei? Ou Jesus quer que façamos a diferença ajudando as pessoas que estão ao nosso redor? Afinal, o mundo precisa de muitas mudanças, igualdade, respeito, inclusão. Bom,
Eu digo que em um mundo rebelado, isolado como o nosso, como o ser humano pode fazer algo ao seu próximo? É dividindo seu salário? É dividindo as grandes riquezas do mundo? É sendo gentil, falando bom dia, obrigado, com licença? É lutando pela igualdade? Foi isso que Jesus ensinou, gente. É nisso que se focaliza a boa notícia de Jesus, o Evangelho de Jesus. Notem, eu não estou dizendo que esses temas não são importantes. Eles são importantes, sim. Porém, essas pautas não são o foco do que Jesus ensinou. Jesus investiu seu tempo para lutar contra as injustiças sociais da época. Jesus teve o foco em política. O ministério do mestre foi focado em aliviar o sofrimento temporal do povo daquela época. Jesus ensinou a buscar, em primeiro lugar, a solução dos nossos problemas materiais? A resposta é não. Jesus certamente se comovia com o sofrimento dos seus filhos, mas ele sabia que todo e qualquer esforço feito meramente para combater os sintomas da doença crônica chamada rebeldia não passaria de um esforço paliativo e não resolveria o problema, muito menos poderia salvar a alma do homem. E, por outro lado, ele sabia que, por mais dolorido que fosse o novo nascimento, apenas por ele seria restabelecido o caminho da vida espiritual e devolvido ao homem o apreço pela verdade, pela bondade, pela beleza, pela moral. Por isso, ele reiterou aos seus discípulos para serem representantes dos seus ensinamentos na terra, pois o primordial é garantir a salvação das pessoas, e isso só pode acontecer através da ministração da verdade. Somente percebendo o caminho da verdade, o homem pode optar por ele. Observe o que Jesus pediu aos seus apóstolos e discípulos. Ele pediu para que eles cuidassem de suas ovelhas, que alimentassem com alimento espiritual. Claro que isso não quer dizer que eles deveriam fazer vista grossa ao sofrimento humano, porém esse serviço seria um meio para o fim, né? Informar o povo a verdade, e a verdade, por sua vez, seria o meio para o fim de restabelecer o reino celestial na conturbada terra que nós vivemos. Então, a solução dos nossos problemas está em anunciarmos o Evangelho e permitirmos que o homem ele se vire totalmente para a espiritualidade que há em Jesus, para a espiritualidade que há nas palavras do Mestre. Né? Então, quando Jesus parou por um momento para olhar a assistência, um dos instrutores de Jerusalém, um membro do Sinédrio, levantou e perguntou: devo entender que dizeis que tu és o pão que vem do céu? E que o maná que Moisés deu aos nossos pais no deserto não era? E Jesus respondeu ao fariseu: compreendeste certo. Então disse o fariseu: mas não és Jesus de Nazaré, o filho de José, o carpinteiro? O teu pai e tua mãe, tanto quanto os teus irmãos e irmãos, não são bem conhecidos de muitos de nós? Como que tu apareces aqui na casa de Deus e declaras haver vindo do céu? Vejam só esse texto. Continuando aqui a falar ali sobre as vertentes da verdade. Olha o que Jesus diz para o fariseu: compreendeste certo. Aqui, pessoal, Jesus diz que ele é o verdadeiro pão do céu e que o maná que Moisés recebeu não era o verdadeiro alimento de Deus. Imaginem o que passou na cabeça desse judeu. Esse judeu, ele era um membro do Sinédrio, ele era um instrutor em Jerusalém. Ser membro do Sinédrio significa que ele era uma das 71 pessoas, né? 71 líderes, pessoas importantes da sociedade que conheciam as leis judaicas, né, e que se reuniam em Jerusalém para tomar decisões e julgar crimes religiosos. Então, esse judeu não era alguém intelectualmente despreparado. Ele era preparado, ele sabia pensar, ele tinha noção de lógica, ele tinha as suas premissas bem claras e bem cristalizadas na sua mente. E quais são essas premissas? Aquelas que a gente disse antes, né?
o culto no templo, povo escolhido, né, as tradições, que gentios não eram um povo de Deus e diversas outras. Então, assim, esse judeu, ele sabia pensar. E olha o que Jesus está falando para ele, né? Olha só o que ele diz. Mas você não é Jesus de Nazaré? Ou seja, ele fala assim, peraí, você está falando uma coisa, mas a gente sabe que você é outra coisa. A gente te vê. Ele estava vendo Jesus, né? O fariseu estava vendo Jesus. Jesus era uma pessoa comum, daquelas que a gente convive diariamente, que se conhece a família, se convive com os irmãos, né? E Jesus, ele estava falando que era maior do que Moisés, que era o verdadeiro alimento de Deus para os judeus. Meus irmãos, o que pode soar mais ilógico do que isso? O que pode soar de uma maneira mais absurda do que essa? Eu estou dizendo humanamente falando. Isso definitivamente não fazia sentido na mente desse judeu. Em seu inconsciente, tanto a premissa quanto o raciocínio que Jesus estava fazendo eram incorretos, e isso beirava a loucura. Para aquele judeu, Jesus estava louco, ele blasfemava contra seu Deus, de forma aberta. A única forma dele não pensar assim seria esse judeu conhecer Jesus de perto, ter vivido com Jesus, né? E ser humilde, né? Ser um seguidor de Jesus e ter a humildade e não apenas julgar os ensinos de Jesus pelas suas palavras. De qualquer forma, é compreensível aos nossos olhos humanos a reação daquele judeu. Vocês concordam? Porém, o mais importante é que Jesus conhecia os processos de raciocínio daquele judeu. Jesus conhecia as suas premissas, Jesus conhecia o que ele tinha vivido, sua história, e sendo assim, estava absolutamente claro para Jesus que aquelas palavras não fariam sentido para aquele homem e para todos os homens que julgavam saber demais e tinham a sua mente obscurecida pelo próprio conhecimento adquirido, muitas vezes de forma honesta e legítima, né? Continuando aqui. Nesse momento, havia muito murmúrio na sinagoga e ocorria uma tal ameaça de tumulto, né? O povo se alvoroçou, ficou todo mundo louco, né? E Jesus levantou e disse: sejamos pacientes, o que é verdade nunca sofre com exame honesto. Então Jesus soltou uma verdadeira bomba de lógica e de subjetividade em cima do povo e ele falou: calma, eu vou explicar o que eu quero dizer. Né? Sejamos pacientes. O que é verdade nunca sofre com exame honesto. Eu sou tudo o que dizes, e sou mais. O Pai e eu somos um. Agora Jesus estava afirmando que ele e Deus eram a mesma pessoa. O Filho faz apenas aquilo que o Pai ensina, né? E todos aqueles que foram dados ao Filho pelo Pai, o Filho receberá consigo. Já lestes o que está escrito nos profetas? Todos sereis ensinados por Deus? Bom, veja só o tumulto que tinha sido feito, e Jesus agora, nesse momento, tenta explicar para eles quem ele realmente é e qual é a sua missão. Porém, a maioria não lhe dá ouvidos. E a gente pode perceber que existia dois tipos de ouvintes. Enquanto alguns o ouviam com atenção, e com o coração aberto e cresciam, mesmo que passando por terríveis desapontamentos e quebras de paradigmas, os outros o ouviam procurando em suas palavras algo para o incriminar, pois tinham assumido em suas mentes que suas premissas, né, que suas verdades eram irrevogáveis e insubstituíveis. Haviam cristalizado em suas mentes o seu conhecimento antigo e não tinham humildade suficiente para investir tempo e energia analisando de forma honesta o que Jesus estava dizendo. Provavelmente, a sua posição de mestre dos judeus interferia em suas decisões, pois envolvia um certo orgulho de si mesmo e um status a ser mantido perante a sociedade. De forma que chegar a Jesus era o mesmo que morrer para si mesmo e renascer em espírito.
Lembra da conversa de Jesus e Nicodemos? Nicodemos só podia entender as palavras de Jesus pela ótica do novo nascimento. Agora, Jesus falava de coisas profundas e falava com autoridade ímpar. Né? Não havia como escolher palavra, nem como levar em consideração a maneira que essas palavras chegariam aos ouvidos daquela audiência. Nesse ponto que Jesus estava falando com eles, apenas a vontade sincera de servir a Deus, unida de uma humildade espiritual, consideração pelo próximo, respeito por si e pelos outros, reconhecimento do outro como irmão, viver a regra de ouro, né, permitiria àqueles homens se achegar a Jesus, ao invés de alimentar um sentimento enorme de aversão por ele. Isso, infelizmente, não dependia de Jesus, e sim daqueles que o ouviam. E todas as manifestações desses judeus raivosos eram consequência direta de premissas erradas, raciocínios lógicos mal feitos, né? Frutos de uma visão limitada da criatura e uma exaltação do próprio intelecto. Aqui vemos dois panoramas distintos, né? O panorama de Jesus e o panorama dos ouvintes, né? O panorama de Jesus, todos aqueles que viviam intimamente com Jesus podiam compartilhar dele. Para os ouvintes, as coisas das quais Jesus falava eram verdades lógicas? Provavelmente não eram, pois as premissas deles eram de que Jesus era apenas um galileu, o filho de Maria e José. Então, para eles, Jesus não poderia estar falando a verdade. Isso para eles representava um erro de lógica. O que sobrava à mente dos ouvintes era a subjetividade do que Jesus falava. E justamente aqui reside o problema da perplexidade de todos eles. Pois partindo de premissas, né, totalmente subjetivas, humanamente falando, Jesus fazia afirmações extremamente ousadas, como alguém que tinha acabado de viver o fato, né? E para piorar a situação, essas afirmações de Jesus, elas tinham o peso da condenação eterna. Então, pensem nessa situação. Jesus sabia de tudo isso, mas a única forma de comunicar foi da forma que ele fez. E por quê? Observem o que Jesus diz. A verdade divina, a verdade final, Jesus não, né? Os reveladores, é uniforme e universal, mas a história das coisas espirituais, contada por inúmeros indivíduos, procedentes de várias esferas, pode algumas vezes variar quanto aos detalhes, devido a essa relatividade na totalização do conhecimento e na abrangência da experiência pessoal, bem como na duração do alcance dessa experiência. Então, por que Jesus insistia em afirmar suas conclusões de maneira tão avassaladora para aqueles que não concordavam com ele? Por que Jesus nunca falou eu acho? Né? Jesus sabe que, humanamente falando, a gente tem limitações, segundo o que está aqui no texto. Mas será que para Jesus as coisas que ele dizia eram verdades lógicas? Né? Para os humanos não eram. Mas para Jesus, o que ele dizia eram verdades lógicas? A resposta é não, pessoal. Não eram verdades lógicas, nem verdades subjetivas o que Jesus dizia. O que Jesus dizia e afirmava era muito mais do que verdade lógica. Jesus estava falando de fatos nus e crus. E é justamente por isso, né, que um único eu acho, ou essa é a minha forma de pensar, da parte de Jesus, poria tudo a perder. Pois ele realmente é quem ele diz ser. E um simples eu acho evidenciaria dúvida, dando ali a margem à subjetividade. E o povo simplesmente não acreditaria mesmo nele. Então Jesus não poderia, de maneira nenhuma, fazer de forma diferente. Ele simplesmente deveria arcar com as consequências do que ele estava falando, porque ele sabia que aquilo era uma afronta à lógica, e mesmo assim ele deveria falar, porque se ele falasse, eu acho que eu vim do céu, colocaria em evidência a subjetividade do que ele estava falando. As palavras de Jesus são a verdade,
né? Porém, só são a verdade para o homem que tem a capacidade de ouvir, de raciocinar com sinceridade, com lucidez e crer, pois, apesar de toda a lógica espiritual, o homem ainda não pode ver as coisas espirituais com os olhos carnais. É fato que os judeus estavam esperando um Messias, mas eles esperavam alguém que preenchesse ali os seus pré-requisitos, as suas premissas, né? E sendo assim, para aqueles que não têm fé, ou que têm preguiça mental, que não têm sinceridade consigo mesmo, as palavras de Jesus são uma afronta à lógica e beiram a loucura. Assim como as palavras do livro, elas não vão agradar a todas as pessoas. E o que temos feito? Nós temos nos despido das nossas ideias, dos nossos conhecimentos, antes do livro de Urântia. Nós podemos perceber, pela maioria das palestras que vemos, né, que elas trazem mais a ótica do palestrante do que a ótica do livro. É importante dizer que as palavras de Jesus nunca ficarão fora de época, pois elas são a verdade. Por isso, continuam a ter o mesmo peso de autoridade de antes. Porém, agora contam com todo o embasamento que a revelação completa do Lu traz. Então, para compreender melhor o porquê da nossa dificuldade de entender as palavras espirituais de Jesus, eu recomendo que vocês assistam a apresentação Fora do Compasso, tá? Está disponível no YouTube, da minha autoria também, e ela vai ajudar um pouco a gente a compreender o porquê que a gente vive imerso em tanta confusão de pensamentos, né, sobre a verdade. Bom, o fato é que Deus se revela aos seres humanos. E ele faz isso de forma muito maravilhosa, pois ele é a fonte das verdades nas esferas da mente, né? Deus é a realidade primordial e ele é a fonte, né, da verdade para todos nós. E ele manifesta a cada uma de suas criaturas até a plenitude da capacidade da criatura de aprender espiritualmente as qualidades da verdade, da beleza e da bondade divinas. Então, se essa revelação chegou até você, significa que o Pai sabe do seu potencial para compreender e para viver essa verdade. A verdade é bela e bondosa. Por que a verdade é bela? A verdade é bela porque tanto é completa quanto é simétrica. Quando o homem busca a verdade, ele está buscando o divinamente real. Quantos aqui chegaram até o livro de Urântia com desconfiança e passaram a crer e a defender o livro de Urântia depois de haverem constatado a sua simetria, a sua coerência? Parece que não é tanto o que está no livro que nos impressiona, quanto a forma como essas coisas estão no livro. Eu costumo dizer que o livro de Urântia nos mostra a solução do quebra-cabeças filosófico, religioso, histórico, cosmológico da humanidade. E por que acontece esse sentimento de certeza no nosso coração, né, após nos depararmos com a beleza da verdade? O livro nos diz que esse sentimento é ocasionado pela ministração do Espírito da Verdade. Né? Olha o que diz: a autoconsciência intelectual pode descobrir a beleza da verdade e a sua qualidade espiritual, não apenas pela consistência filosófica dos seus conflitos, dos seus conceitos, mas ainda mais certa e seguramente pela resposta inequívoca do sempre presente Espírito da Verdade. Bom, a verdade, ela é bondosa porque ela gera felicidade, né? A felicidade vem como consequência do reconhecimento da verdade, né? Porque esta pode ser factual, pode ser vivenciada. O desapontamento e a tristeza advêm após o erro, porque não sendo uma realidade, não pode ser factualizado na experiência. A verdade é divina, a verdade divina é mais conhecida pelo seu aroma espiritual. O que é a nossa vida física, se não um intervalo de tempo, pessoal? É coerente que a nossa alma possa sentir o que é divinamente real, pois tudo que somos, né, nossa mente, nosso ajustador do pensamento, a personalidade, são dádivas divinas.
Apenas o nosso corpo é puramente material e temporal, mas o nosso ser verdadeiro, ele sente o que é espiritual. Dessa forma, quando experienciamos o erro, estamos experienciando o irreal, né? E quando experimentamos o que é irreal, é o mesmo que está perdendo tempo. Isso gera em nós a sensação de que estamos desperdiçando a nossa vida. Por outro lado, quando experimentamos a verdade divina, nossa mente, nossa personalidade, o espírito ajustador se satisfazem e podemos sentir a verdadeira felicidade da conquista do tempo pela eternidade, factualizando assim o real sobre o ilusório. E isso gera uma felicidade indescritível e muito gostosa. A verdade busca o bem maior, né? O plano do Pai de perfeccionamento das criaturas no universo, né? E é importante dizer aqui que o Pai dedicou tudo ao plano estupendo de elevar as criaturas volitivas sobreviventes até as alturas divinas da perfeição do paraíso. A verdade, a sinceridade, o amor são os únicos caminhos pelos quais o homem pode alcançar a transposição do tempo e a aquisição da eternidade. Este é o bem maior que o ser humano pode ter acesso, o amor do Pai, demonstrado por nós através da nossa espiritualização. É a porta aberta, né, para a real vida, para a realidade plena. E a implementação do esquema de progressão mortal parece ser um dos principais serviços do universo presente e organizado. A maioria das inumeráveis ordens de inteligências criadas está direta ou indiretamente engajada em fazer, em alguma fase, com que esse plano progressivo de perfeccionamento progrida. E por que a verdade é tão importante nesse processo? Veja o que o livro diz. Assim, são as funções da mente, da alma e do espírito, sempre unidas intimamente e interassociadas funcionalmente. A razão lida com o conhecimento factual, a sabedoria e a filosofia com a revelação, a fé com a experiência espiritual viva. Por intermédio da verdade, o homem alcança a beleza. Por amor espiritual, ascende a bondade. E, uma vez que a razão reconhece o certo e o errado, ela demonstra sabedoria. Quando a sabedoria escolhe entre o certo e o errado, entre a verdade e o erro, ela evidencia ter sido conduzida pelo Espírito. Bom, a verdade alimenta, né? Disse Jesus, deu leite da verdade àqueles que são ainda bebês na preparação, na percepção espiritual. Ela alimenta, né? E Jesus é esse alimento. Ele disse, eu sou o pão da vida. Se um homem come de Jesus, ele nunca morrerá em espírito. E Jesus enfatiza isso, dizendo, eu repito, eu sou esse pão vivo, e toda alma que alcança a compreensão dessa natureza unificada de Deus e de homem, viverá para sempre. Olha só o que Jesus disse para Pedro. Pedro, se me amas, alimenta minhas ovelhas. Não negligencies a ministração aos fracos, aos pobres, aos jovens. Prega o evangelho sem medo e sem preferências. Alimenta minhas ovelhas significa dê o pão a essas ovelhas, ou seja, me distribua para essas ovelhas. Ensine essas ovelhas. A verdade salva, irmão. Desculpe, Adriano. Restam 15 minutos de palestra para ter 10 minutos de perguntas. Obrigada. Ok. Bom, para finalizar aqui, faltam alguns slides. Os criadores são os primeiros a tentar salvar os homens dos resultados desastrosos das suas transgressões às leis divinas, né? E o que acontece é que, quando um mundo como o nosso é alvo da rebeldia, os seus governantes, né, traem o cronograma de ensino original, né, um esquema de reestruturação e salvação desse mundo é logo instaurado. Então, a verdade salva a gente disso, né? Olha, repetindo aqui aquela frase, né? Ele gostaria que todos os homens se salvassem pelo conhecimento da verdade.
a verdade liberta, né? Por isso ela é bondosa também. Conhecer a verdade, conhecer a Deus, liberta a alma, né? E entre os problemas de grande perplexidade aqui, advindos da rebelião de Lúcifer, nenhum tem causado mais dificuldades do que a incapacidade com a qual os homens mortais evolucionários imaturos se defrontam ao tentar distinguir entre a verdadeira e a falsa liberdade. Tá? Então, para a gente se libertar, né, desses conceitos errados, né, o que diz aqui, os dirigentes buscam matar-me porque eles se ressentem do meu ensinamento sobre as boas novas do reino. Um evangelho que liberta os homens das tradições pesadas, de uma religião formal, de cerimônias, né? Esses instrutores estão determinados a manter a qualquer custo. Então, essa é a verdade que vai nos libertar do erro, né? E o erro, muitas vezes, feito de forma bem intencionada. Bom, para concluir, eu gostaria de propor uma analogia. É a analogia da universidade. Tá? Eu trago aqui minhas conclusões em forma dessa analogia. Nessa analogia, o nosso planeta, de forma geral, ele seria uma grande universidade para a formação de futuros servos do Pai. Essa universidade, assim como todas as outras faculdades fiéis, devem seguir o plano de ensino do Pai, a verdade. Porém, o reitor da nossa faculdade, né, Caligástia, ele se rebelou contra o plano divino e tentou tomar a universidade para si. Para evitar a propagação dos ensinos rebeldes, o pai colocou os mundos rebeldes em quarentena, privando-os de enviar e receber informações de outros locais. O que aconteceu é que o caos se instalou e os humanos não tinham mais acesso aos conhecimentos que proporcionariam a evolução saudável, feliz e harmoniosa, a informação que salvaria o homem. Agora, a faculdade, né, a universidade estava isolada. Os ensinos da verdade praticamente desapareceram. E os ensinos rebeldes foram amplamente disseminados, né? E os resultados práticos dessa fatídica história estão encharcados de sofrimento, de mentiras, confusão, de corrupção, de morte. O paradigma rebelde educou o homem em um estilo de vida errôneo e fez acreditar em uma falsa liberdade, que afastou o homem de ser fiel à bondade, à beleza, à verdade e à retidão divina. E o homem passou a confundir a verdadeira liberdade, que só o homem tem, de ser perfeito como o Pai é perfeito, com o livre-arbítrio inerente a todos os seres com vontade. A liberdade verdadeira é a liberdade de sobreviver na eternidade, de se tornar um cidadão cósmico e chegar até o Criador de todas as coisas. A falsa liberdade conduz o homem ao mal do erro, né? Do erro ao pecado e do pecado à iniquidade, destruindo assim as chances de sobrevivência do mortal, que se identifica com as irrealidades filosóficas rebeldes espalhadas aos quatro ventos. Os humanos, privados da verdade, construíram as suas próprias hipóteses sobre a vida, sobre a morte, sobre o sofrimento, né, sobre as incertezas, a origem e o destino do homem. Sobre Deus, e assim surgiu o conhecimento evolucionário do homem, né, a nossa metafísica. O Pai, em sua sabedoria infinita, decidiu não interferir de forma arbitrária sobre os rebeldes e, por misericórdia e amor, criou o plano de regeneração da universidade conturbada e atormentada pela rebeldia. Nosso Mestre Jesus chamou esse plano de boa notícia, de boa nova, ou simplesmente de evangelho. Esse plano de salvação e reabilitação, ele consiste em devolver a verdade ao mundo, possibilitando dessa forma que os humanos possam voltar ao plano original de ensino e, com isso, ter a felicidade restituída em plenitude e a salvação das suas almas. Foram providenciadas ações de salvação e ensino, porém o cenário nunca foi favorável e a missão se mostrava difícil e muito longa. Não
não bastasse a presença e a oposição ferrenha do reitor caído, Caligástia, a humanidade se encontrava tremendamente confusa por causa dos milênios de imersão nos sofismas rebeldes. Sofismas estes que são extremamente sutis, pois enganaram até mesmo altas personalidades espirituais. Por outro lado, o plano de ensino original do Pai traz à tona um caminho de salvação do erro e devolve ao homem a verdadeira liberdade, mostrando o caminho da salvação e a possibilidade de graduação, o ingresso no serviço universal ao Pai. Mas para entrar pela porta aberta por Jesus, o homem deve virar-se de costas para a sua vida de engano, de imoralidade, de egoísmo, e, enfim, o homem deve morrer para si mesmo e ser ressuscitado em uma nova vida, onde os significados e valores espirituais tomam lugar do velho e corrompido paradigma. O amor de Deus se expressa por esse mecanismo de salvação eterna. Por isso o Pai se ocupa com tamanha veemência a revelar a verdade aos homens, principalmente aos homens que vivem nos planetas isolados pelo erro dos seus governantes. Mas graças ao plano de Jesus, podemos voltar novamente à salvação. Sim, esse plano pode ser aceito novamente ou rejeitado por nós. À medida que compreendemos essa verdade e nos entregamos de todo o coração, entendimento e alma a Deus, estamos abraçando o amor do Pai. Seria algo como se matricular novamente em uma turma regular do plano divino, em uma universidade sã, livre de rebeldia. O livro de Urântia é a sua carta de convite para matricular-se nessa universidade espiritual. Todo livro é um apelo para que se entregue, é um apelo que ele se entregue a Deus de livre arbítrio, de livre vontade e de todo o coração ao Pai. Por certo, você que ama a verdade, sente no seu coração a vontade de tomar a decisão de se entregar a Deus de forma total e restrita. Essa vontade vem do seu ajustador do pensamento e do espírito da verdade. Após entrar na faculdade do amor do Pai, o próximo passo é se preparar, mergulhando-se no conhecimento dessa realidade maravilhosa e lutar com suas próprias forças para se formar. Então, eu estou aqui para encorajar cada um de vocês e dizer que tenha certeza que essa é a decisão mais acertada de toda a sua vida, pois vai te salvar por toda a eternidade. E não, o livro não diz que a salvação se dá de forma automática. Se você, de alguma forma, acredita nisso, releia o livro com o coração aberto para a verdade e verás que é assim que funciona. A salvação não é um processo automático que acontece com cada pessoa boa. Notem, o livro diz que é necessária uma decisão voluntária, consciente e definitiva. Deve partir de você. Somente você pode dar esse passo, pois Deus respeita seu livre-arbítrio de recusar a verdadeira liberdade. Porém, se você entendeu o teu espiritual dessa mensagem, eu quero te garantir que não importa como você esteja agora, não importa o quão você já se afundou, muitas vezes, no pecado, a sua vida vai se iniciar realmente na hora em que você decidir nascer de novo, nascer para Deus. E você pode ter se perguntado, mas e se minha salvação for um processo automático? Aí eu te respondo com uma nova pergunta. O que isso muda? Se você ama a Deus, qual problema você tem em entregar e consagrar sua vida a Ele? Qual é o empecilho que paralisa a entrar pela porta que é Jesus? Como diria o reverendo Billy Graham, ouse ser diferente. E, para finalizar, essas aqui são imagens maravilhosas de universidades espalhadas pelo mundo, e foi inspirado nessas universidades que eu consegui perceber que o plano de Deus é como ingressar nessa jornada de estudo. E, através da mudança do seu conhecimento, você mudar o seu interior, mudar quem você é. Bom, eu acho que estou dentro do tempo, né, Dini? Tem Sim. aí
Bom, aqui no finalzinho, eu gostaria que você lesse para a gente, irmão, pode ser? Vai demorar uns 2 minutos no máximo. Sim. Quer que leia isso? São uns 4 slides aqui. Perfeito. O grande desafio que tem sido feito ao homem mortal é este: decidireis, vós, personalizar os significados dos valores experimentáveis do cosmos na vossa própria individualidade em evolução? Ou, rejeitando a sobrevivência, ireis permitir que esses segredos da supremacia permaneçam adormecidos, aguardando a ação de uma outra criatura, em outro tempo, que a seu modo vá intentar uma contribuição de criatura para a evolução do Deus finito? Esta, porém, seria a contribuição dela para o Supremo, não a vossa. A grande luta desta idade no universo se dá entre o potencial e o factual, a busca da factualização de tudo o que ainda não chegou a ter expressão. Se o homem mortal prosseguir na aventura até o paraíso, ele estará seguindo os movimentos do tempo, que seguem como correntes dentro do fluxo da eternidade. Se o homem mortal rejeitar a carreira eterna, ele mover-se-á contra a corrente dos acontecimentos nos universos finitos. O homem mortal não pode destruir os valores supremos da existência humana, mas, muito nitidamente, pode impedir a evolução desses valores na sua própria experiência pessoal. Se o eu humano recusa-se, assim, a tomar parte na ascensão ao paraíso, nessa medida, fica o Supremo retardado na realização da expressão da divindade no grande universo. Se for verdade que as criaturas não poderiam evoluir sem o Supremo, também será verdade, provavelmente, que a evolução do Supremo não possa nunca ser plenamente alcançada, independentemente da evolução completa de todas as criaturas. E nisso repousa a grande responsabilidade cósmica das personalidades autoconscientes, que a deidade suprema seja, em um certo sentido, dependente da escolha da vontade mortal. Ao homem mortal foi dada, pois, a custódia, não apenas da presença ajustadora do país do paraíso, mas também o controle sobre o destino de uma fração infinitesimal do futuro do Supremo. Pois, se o homem alcança o destino humano, assim também o Supremo alcançará o destino nos níveis da deidade. E assim, de cada um de vós é esperada a decisão, a qual certa vez foi esperada de cada um de nós. Ireis trair ao Deus do tempo, que é tão dependente das decisões da mente infinita? Ireis estar em falta para com a personalidade suprema dos universos por causa de uma indolência, um retrocesso animalista? Ireis falhar para com o grande irmão de todas as criaturas, que tanto depende de cada criatura? Podeis permitir a vós próprios passar ao reino do irrealizado, quando tendes diante de vós a visão encantadora da carreira do universo, a descoberta divina do Pai do Paraíso e a participação divina na busca e na evolução do Deus da supremacia? Obrigado, irmão. Obrigada. Pessoal, esse é o apelo que o livro faz a cada um de nós. É o apelo mais lindo e mais emocionante que eu já vi. E essa decisão somente você pode tomar. Eu não quero que você tome essa decisão de maneira emocional. Não, eu quero apenas pedir para que cada um de nós reflita sobre isso, sobre o que está em jogo. Reflita sobre o que Jesus causou na sociedade de 2000 anos atrás e o que o livro de Urântia tem trazido até agora. O livro de Urântia nos mostra as verdades que salvam a nossa vida.
E ele também mostra verdades informativas. Não dediquemos tanto o nosso tempo às verdades apenas especulativas, às verdades, obrigado, meu amor, as verdades que são apenas informações. Mas antes, dediquemos a aprender o teor espiritual do livro. E para isso nós precisamos aprender a olhar pelo ponto de vista celestial. O que ele quer dizer com isso? E não o que os meus paradigmas me fazem entender a respeito disso. Sempre você pode atingir a verdade porque o Espírito, ele deseja isso. E a minha intercessão a todos nós é que possamos sempre ler o livro fazendo essa pergunta: o que eu posso aplicar do que eu li na minha vida? Às vezes eu estou de rosto virado para o meu irmão porque eu não consigo perdoar. E leio no livro a oração do Pai Nosso e vejo que perdoar os pecados dos meus irmãos abre a porta para que os meus pecados sejam perdoados. Não é fácil, muitas vezes, a gente perdoar, mas tenha certeza que aquele sentimento no seu coração que você sente de dar esse perdão é o que vai te fazer crescer. Entregue sua vida, sua mente, seu coração totalmente a Jesus e viva totalmente a graça do nosso Senhor. Lembre-se sempre que nós estamos vivendo em um paradigma totalmente diferente do Pai. É necessário um novo nascimento. Muito obrigado, meus irmãos. Desculpem aí pela extensão da palestra, pelo tema denso, e realmente depois de 48 horas aí de palestras, mas eu agradeço imensamente a oportunidade.